O diabo só é verdadeiro quando mente. Isso é uma verdade. Jesus disse em João, no capítulo 8 e versículo 44, vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Ele próprio é o criador do engano e da falsidade. O diabo é o primeiro mentiroso. Ele é a fonte da mentira. Isso significa que a primeira mentira que entrou no mundo foi através dele. Se você anda no engano e na mentira, tem por pai o diabo. E a pergunta é, então, por que mentimos? Esse é o tema de hoje. Mas antes, eu quero agradecer a você e aos 1000 inscritos neste canal. Que Deus abençoe você que está nessa jornada de aprendizado junto comigo. E você que ainda não se inscreveu, faça isso agora. Acione o sininho e seja abençoado com vídeos todos os dias. Agora, vamos ao vídeo de hoje. Mentimos para manter as aparências, para evitar ferir o sentimento de outras pessoas. Mentimos para impressionar os outros. Mentimos para fugir da responsabilidade. Mentimos como um mecanismo social para evitar conflitos, para não entristecer a esposa, para não desprezar o marido. Mentimos para sair mais cedo do trabalho. Mentimos para não dizer ao filho que ele é incapaz. Percebe que muitas mentiras são bem intencionadas? Mas cuidado, porque um abismo chama o outro e você pode terminar mentindo para esconder um crime. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Jesus disse que ele é homicida desde o princípio. No sentido original, significa literalmente que o diabo foi assassino de homens desde o início. A história bíblica é clara em Gênesis capítulo 3. Ali está registrado as intenções de morte de Satanás desde o princípio da história da raça humana. Com sua língua enganadora, persuadiu o homem e a mulher à desobediência e assim colocou toda a humanidade na morte física, espiritual e eterna. Segundo o texto de Gênesis capítulo 3, a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem os frutos de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou, como seria bom ter entendimento. Aí, apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. O recurso usado para a morte foi a própria mentira. Mentir é pecado, e o salário do pecado é a morte. Isso está claro em Romanos, no capítulo 6 e versículo 23. Isso quer dizer que você é um trabalhador do mal, um profissional da mentira, tem como salário a morte. Mas qual morte? Primeiro a morte do propósito, depois a morte dos sonhos, a morte da esperança, depois a morte física e a morte eterna. Suas mentiras parecem muitas vezes não ter problema algum, mas têm uma responsabilidade eterna. Por isso, deve-se ter o cuidado de saber com quem se anda, com quem se relaciona. Amizades com pessoas mentirosas podem te fazer mentir naturalmente. Se o diabo é o pai da mentira, seus filhos têm prazer em propagar mentiras.
E se você anda com mentirosos, um mentiroso se tornará. Por isso, o ditado: me diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Veja que o diabo, através do engano, convenceu o primeiro casal a desacreditar da palavra de Deus. Ele disse: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse. Ele inverte a expressão para confundir e ainda usa a palavra verdade. É verdade que Deus disse isso? É verdade que Deus disse aquilo? É isso que ouvimos diariamente. Por esse motivo, Jesus completa dizendo que o diabo não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Em outras palavras, Jesus diz que o diabo e a mentira são um só e que a verdade e a mentira são dois opostos que nunca andarão juntos. Ele é mentiroso e assassino desde o princípio e continua assim até hoje. Mesmo quando o diabo cita a palavra verdade, ele distorce dando-lhes um sentido falso. Há um contraste muito claro entre Satanás e Jesus. O diabo é assassino, mas Jesus é o doador da vida. O diabo é o pai da mentira, enquanto Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O diabo deseja aprisionar os homens no engano, mas Jesus é aquele que traz a verdadeira liberdade. Portanto, aqueles que rejeitam a Jesus também rejeitam o verdadeiro caminho, rejeitam a verdade, rejeitam a vida e rejeitam a verdadeira liberdade. Quer saber outra verdade? Ou o homem é filho de Deus através de Jesus, ou o homem é filho do diabo ao rejeitar o Cristo. É muito comum dizer que somos todos filhos de Deus, principalmente com a intenção de aliviar uma conduta de moral inadequada quando contradiz a palavra de Deus. Mas, certamente, essa não é uma verdade bíblica. Ao contrário, é apenas mais um provérbio do tipo politicamente correto que diminui a experiência cristã. No entanto, Jesus nunca esteve preocupado em ser politicamente correto. Ele sempre foi amoroso, sempre perdoou, mas não teve dificuldade nenhuma em dizer que muitos são filhos do diabo e que seus filhos trabalham para satisfazer os desejos de seu pai. Jesus veio mudar a rota, Jesus veio desmascarar a verdade escondida em falsos ensinos. Em João capítulo 1 e versículo 11, Jesus disse: eu vim para os meus e os meus não receberam, mas todos quantos me receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus veio mudar a rota, Jesus veio desmascarar a falsa verdade escondida em falsos ensinos, em falsas políticas, em falsos amores. A mentira sempre tem uma intenção desastrosa. Cuidado! Jesus é a verdade. Entre por esse caminho. Ainda que pareça não ter ganhos, ainda que pareça não fazer sentido, no final você vai colher o fruto da verdade. No mesmo versículo de Romanos, capítulo 6 e 23, que diz que o salário do pecado é a morte, diz também: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe você e sua família. E nos vemos no próximo vídeo.